Ainda no tema da questão 4, análise e interpretação de gráficos, a gente agora vai começar a resolver a atividade 1, que está lá nas páginas 72 e 73. Vamos a ela ainda, então. Está aqui. Observe o desenho desta montanha-russa. Muito bem. Montanha-russa que passa, então o carrinho, esse carrinho aqui, ele passa pelos pontos A, B, C, D, E, F, enfim, passa por todos esses pontos. Baseado nisso, vamos responder. Em qual letra o carrinho fica no ponto mais alto? Fácil. É só ver qual desses pontos está lá, é mais alto que os outros. Observe que é o ponto A, né? Nenhum ponto está acima dele. Portanto, a resposta aqui é A. Prontinho. O ponto A fica no ponto mais alto. E qual é o ponto mais baixo? Também é fácil. É só procurar aqui, ó, o ponto que fica mais abaixo é o ponto J. Não tem nenhum abaixo dele, né? Todos os outros estão acima. Portanto, aqui é o ponto J. Também não tem dificuldade alguma. Veja que é muito simples analisar esse gráfico, né? Em quais intervalos do trajeto o carrinho desce? Opa, desce, desce. Então, ó, começa no A e passa a descer. Desce, 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 desce até o D. E aí no D ele começa a subir de novo. Então, um trecho já é que vai de A até D. Então, aqui eu posso escrever A até D. Pronto, esse é um primeiro ponto. Vamos ver se tem mais algum. Do D ao G ele sobe. Opa, tá aqui um, ó. Do G até o J ele cai, né? Do G ao J ele cai. E depois do J até o M ele só faz subir. Até o L ele sobe. Então, do D, do G ao J é outra queda. Vamos escrever. De G até J. Prontinho. São os dois trajetos em que ele cai, né? Ok? E onde é que ele sobe? Fácil. Do D até o G ele está subindo. Então, vamos colocar de D até G, né? Que a gente viu. De D a G? É, de D a G. E também de D a G ele sobe e de J até L, né? De J a L ele também sobe. Só sobe até o L. Do L ao M ele permaneceu na mesma linha, não subiu. Então de J até L. De J até L. Prontinho. São esses os trechos em que o carrinho sobe. E qual é o trecho que o carrinho não desce nem sobe? A gente viu aqui em cima, ó. Do L até o M, ó. Ele permaneceu na mesma linha, nem subiu nem desceu. Então, de L a M. De L, então L maiúsculo, né? L até M. Pronto. E em qual dos trechos de declive, ou seja, de descida, o carrinho desce mais rápido? Descida, descida é aqui, ó, de A até D e de G até J. Então, em qual dos trechos o carrinho desce mais rápido? Então, nós temos que ver nesses trechos, de A até D
daqui para cá e daqui para cá. Onde é que ele desce mais rápido? É quando ele está mais inclinado, né? E a gente percebe que a inclinação, ou seja, quando ele está quase em linha reta, né? Verticalmente falando. Veja, de A até B, ele faz uma voltinha, aí de B a C ele quase que desce direto, tá vendo? Não tem nenhuma curvinha. Portanto, de B a C, ele desce muito mais rápido, o declive é muito maior do que de A até B. E também de C a D, ele já está fazendo uma curvinha bem aqui, né? Portanto, de B a C é mais rápido. Mesma coisa para cá, ó. De GH ele faz uma curvinha, aqui também ele está suavemente descendo, portanto é de B até C. Declive mais rápido de B até C. Prontinho. E o aclive, que é a subida, que é menos íngreme. Como é que ela sobe mais suavemente, né? A subida é mais suave como? Agora não é a subida rápida, é a subida mais devagar, mais suave. Então, aqui já está subindo. A gente percebe que a curva está realmente subindo quase em linha reta, mas de F a G, ó, quase que constante, quase que a gente não vê a subida. E a mesma coisa aqui, ó. Aqui é bem rápido. Aqui de JK, a gente vê que é uma certa subida, mais rápida do que de F a G. E de KL, mais rápido ainda. Conclusão, ela é menos íngreme de F até G. De F até G. E com isso a gente conclui a questão número 1. A segunda questão diz o seguinte: João, Maria e José moram na mesma vila e trabalham na mesma empresa. Certo dia, os três foram para o trabalho do seguinte modo: João foi a pé, andando sempre no mesmo ritmo. Maria foi de bicicleta e parou no semáforo. José saiu a pé um pouco mais tarde que os outros. Por isso andou um pouco mais rápido em cada trecho. Os gráficos mostram a relação entre a distância e o tempo que cada um deles levou para percorrê-la. O ponto de partida é o portão de entrada da vila em que moram. Analise os gráficos e relacione cada um deles com a cor que representa o seu percurso. Muito bem. Então vamos à análise, né, como ele fala. Primeiro, vamos verificar no texto quais são as palavras-chave ou a frase-chave. João foi a pé, andando sempre no mesmo ritmo. Aqui é a chave para o João. João, mesmo ritmo. Muito bem. Vamos ver outro rapazinho aqui. Maria foi de bicicleta e parou no semáforo. Então, Maria parou. Isso é importante. O gráfico deve mostrar isso. E o próximo, o José saiu a pé um pouco mais tarde. Opa! José saiu mais tarde que os outros. Então, com essas três pistas, a gente consegue identificar os gráficos. Olha só. Os mais fáceis de identificar. Maria parou. Se Maria parou, o que é que eu posso dizer? Que não houve variação de distância em relação ao tempo, não é? A distância em relação ao tempo não variou. Então, isso aqui permaneceu constante. Se permaneceu constante, significa que o gráfico tem que apresentar uma linha que não sobe nem desce. Qual é o gráfico que apresenta uma linha que não sobe nem desce? É o gráfico vermelho.
Portanto, o gráfico vermelho é o gráfico da Maria. Simplesmente isso, né? Vamos colocar aqui esse nome de Maria aqui. Maria é o gráfico vermelho. Maria. Prontinho. Por que eu sei disso? Porque o gráfico vermelho apresenta uma parte que nem sobe nem desce. Essa parte aqui nem subiu nem desceu. É a parte constante. Então, essa é a parte da Maria. Fácil. E a outra, José saiu a pé um pouco mais tarde. Ora, eles saíram do portão de entrada da vila. Ou seja, se saíram é porque eles não andaram nada. Então, a entrada é bem aqui, ó, no zero. Tá vendo? Aqui é o portão de entrada. Esse gráfico mostra a variação a cada 5 minutos. Observe, de 7 até 7,5, depois até 7,10, 7,15. Está variando de 5 em 5 minutos. Enquanto a distância está aumentando de 50 em 50 metros. Está aqui a unidade metros. E aqui é o tempo T. Então, observe. Se eles partiram juntos, todos os três deveriam ter saído daqui. Porém, ele diz que José saiu a pé um pouco mais tarde. Se saiu um pouco mais tarde, ele não saiu às 7 horas. Então, qual é o gráfico que começa não aqui, mas depois daqui? É só observar que é o gráfico verde, que saiu às 7h10. Portanto, esse gráfico verde é o gráfico do José. Não é? Fácil, não é não? É só pegar as palavras-chave. Então, esse gráfico verde é o gráfico do José. E, finalmente, obviamente, por exclusão, o gráfico azul é o gráfico do João. Mas a gente pode analisar pelo seguinte: mesmo ritmo, ou seja, ele andou a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, daqui para cá, ele andou esta distância. Essa distância aqui, ó. De 0 até, sei lá, 60, 75, não está indicado, mas entre 50 e 100, em 5 minutos. Em 10 minutos, ele andou essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. Portanto, andou essa distância. Andou 150 metros. Dobrou, né? Em 5 minutos, andou 75 metros. Né? A metade é de 50 a 100, 75. Ou seja, tempo dobrou, a distância também dobrou. Tá bom? A linha é uma linha reta que não varia. Então veja que a linha ela segue um padrão, né? Ela varia na mesma proporção. Se o tempo dobra, a distância também dobra. Se o tempo triplica, a distância também triplica. Tempo triplica, distância triplica. Tá bom? Então esse aqui é o João. A linha azul é a linha do João. Eu tenho dificuldade para escrever isso aqui, mas do João. Então tá aí. A linha vermelha é da Maria, a linha azul é do João e a linha verde é a do José. E com isso, questão número 3 diz o seguinte: uma torneira enche uma piscina retangular que tem 2 níveis de profundidade. Está aqui a vista superior dela, onde do lado esquerdo fica a parte rasa. Observe aqui o corte lateral. Do lado esquerdo fica a parte rasa e do lado direito fica a parte funda. Tá aqui a profundidade aqui é maior, né? Essa distância é maior do que essa. Então, esse aqui é mais fundo do que esse outro lado esquerdo. Qual dos gráficos melhor representa o nível em função do tempo para encher essa piscina?
Obviamente, se eu levo menos tempo é porque eu encho mais rápido, né? E observe o que é que acontece aqui no gráfico A. Em 10 minutos, a água sobe 1 metro. Eu consigo encher 1 metro da piscina em 10 minutos. E eu levo de 10 a 30 minutos, ou seja, aqui eu levo 20 minutos para chegar aos 2 metros. No gráfico B, eu levo 20 minutos para chegar a 1 metro. E levo 10 minutos para chegar aos 2 metros. Portanto, esse gráfico A é o gráfico correto. Por quê? Eu levo menos tempo para chegar, para encher a parte rasa, né? E aqui é exatamente o contrário, leva mais tempo para encher a parte rasa. Portanto, o gráfico correto é o gráfico A.